que aconteceu? O que está acontecendo que agora os brasileiros... os brasileiros vão ter que começar a declarar ganhos daqui dos Estados Unidos do Brasil? Era diferente antes? O que mudou? O motivo que a gente vai falar sobre esse assunto hoje, Paulo, é que está uma grande repercussão no Brasil, uma MP que foi assinada dia 30 de abril, que é MP 117123. O que é essa MP que está escrito nela? É o seguinte, aquelas pessoas que são residentes fiscais no Brasil e que oferem lucros, ou seja, juros, dividendos, aluguel, ganho de capital no exterior, hoje serão tributados também no Brasil, em uma alíquota bem diferente do que existia anteriormente, que vai de 0 a 22,5%. Então, isso pegou todo mundo de surpresa. Você sabe que tem centenas, dezenas de brasileiros que têm empresas aqui porque tem casa de aluguel, porque tem investimentos financeiros. Então, eu estou aqui hoje para explicar um pouquinho mais realmente o que fala essa MP e de qual forma ela vai impactar. Lembrando que ela é uma MP, que o Congresso tem 30 dias para assinar, ou pode ser estendido por mais 120. MP é medida provisória. Ela tem a força de lei, mas ela só se torna lei depois que o Congresso assina. Então, é bem provável que nos próximos dias a gente realmente vai ter uma definição do que é essa MP. Eu estava numa live agora há pouco com uma outra pessoa e a gente estava falando só sobre isso. E o grande ponto é que a lei foi escrita, mas ela deixou muitas brechas dentro dessa escrita dessa MP. Então, não está muito bem definido de qual forma isso será feito em alguns pontos que eles mencionam. Então, questão de variação cambial. Então, um exemplo, você tem um investimento na XP, aqui dos Estados Unidos. Então, não só o ganho dessa aplicação, que não precisa ser distribuído para você pagar o imposto, porque antes da MP, você poderia ter realizado, vamos dizer assim, um lucro através de juros, dividendos ou ganho de capital, mas a lei anterior à MP, a pessoa só tinha que fazer a inclusão na declaração brasileira quando efetivamente distribuído. Então, essa nova lei ela veio para mudar isso. E ainda tem muitas divergências nas interpretações. Então, o que eu vou estar passando para vocês é a minha opinião sobre a leitura da MP, que eu li ela 2 vezes, e já conversei com várias pessoas, especialistas no Brasil, tributaristas, contadores, consultores, para que a gente tivesse um alinhamento de como realmente vai funcionar. Então, aparentemente, o grande impacto é esse, porque tudo aquilo que é oferido pelos não residentes brasileiros aqui no exterior será tributado lá. Mas o grande motivo qual essa MP passou, Paulo, foi para acabar com o diferimento de impostos para aquelas pessoas que fazem investimentos através de offshores em paraísos fiscais. Então, isso que é o ponto principal, porque dentro da MP está bem claro quais são as empresas controladas que estarão sujeitas a essa regra. Então, diz da seguinte forma, na MP está escrito que todas aquelas empresas que estão sediadas em paraísos fiscais ou paraísos o qual a alíquota máxima ou paraísos não, ou jurisdições as quais a alíquota máxima de imposto é 20%, serão tributados automaticamente. Ou seja, o fato de eu ter um investimento através de uma offshore, essa offshore oferiu dividendos, juros, ou teve um ganho de capital, ou qualquer outro tipo de receita, eu, Carol, sendo dona da offshore, tenho a obrigação de fazer essa inclusão no meu imposto de renda nessa nova alíquota que eles estão propondo. E o que acontece se eu fico quietinho, não coloco nada no Brasil? Então, aqui nos Estados Unidos, uma lei que foi assinada, porque aqui a lei foi passada em dezembro 31 de 2018 e entrou em vigor em 2019. Então, até hoje, quantos anos já se passaram? Os Estados Unidos ainda está tentando estudar, já fez várias modificações nessa lei para entender de qual forma pode ser feita essa averiguação, porque ainda não existe uma troca efetiva de informações entre receita. Então, o que eu acredito que quando definida e aprovada essa MP, o que eles vão passar, eles vão deixar bem específicos, né? Penalidades, como aqui. Olha, você tem que, de livre-arbítrio, declarar essas suas receitas, porque você sabe que está na legislação. Caso descoberto que você não declarou, a multa mínima inicial aqui nos Estados Unidos, da nossa lei, que o Brasil replicou praticamente essa lei, ela é de pelo menos $100 mil. Dependendo dos casos, ela pode ser uma multa até maior. Então, eu acho que a penalidade que vai ser mais o ponto que o governo brasileiro vai conseguir realmente fazer essas arrecadações que eles estão precisando, de acordo com eles, devido a esses impostos sobre essas receitas auferidas por residente no exterior e principalmente em paraísos fiscais. E o que o brasileiro pode fazer para diminuir ou se existe uma maneira de não ter que pagar?
Ou... Ainda não existe nada muito definido, né? Então, por quê? Porque a gente não tem certeza de qual forma essa MP vai, essa lei, que hoje que é uma MP, essa lei vai entrar em vigor. Mas uma coisa é fato, né, Paulo? Todo mundo que recebe, que ofere renda tem que pagar imposto. Então, não é assim uma grande surpresa para mim, apesar de eu acreditar que muitas alterações, muitas emendas serão feitas antes da aprovação final, mas não tem muito como evitar. Se oferiu a receita, você é residente fiscal naquele país, essa regra já existe nos Estados Unidos há muito tempo, então você tem que ser tributado sobre isso. Então, o que está muito em aberto também por exemplo, antes da regra, antes da MP, se você oferisse, por exemplo, é muito comum os brasileiros terem contas de investimento e receberem dividendos. Quando recebem dividendos, tem uma retenção de 30% na fonte. Aí a grande pergunta dos brasileiros então eu vou ser bitributado, eu já paguei 30% nos Estados Unidos e vou pagar aqui no Brasil? Eu não acredito que vai ser bitributado, pois existe um acordo de reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos, o qual o imposto pago aqui pode ser compensado lá. Mas eu não li nada específico falando sobre isso, mas eu não acredito que isso vai mudar. Então, vai existir um impacto, mas muitas vezes, principalmente para aqueles que têm operações nos Estados Unidos, pode não ser tão grande, porque os impostos pagos poderão ser compensados. O grande, vamos dizer assim, agravante é aqueles que têm investimento através de offshores em paraísos fiscais, que não tem tributação. Então, aí não tem nenhum imposto para compensar. Então, uma receita que antigamente era recebida sem se pagar nenhum imposto, a partir de agora eles terão que pagar. Entendi.